Boa noite. Vamos começar em breve mais uma live com a Erlândia. Hoje nós temos uma convidada, todos são especiais, mas essa é especialmente especial, porque ela é a primeira reitora da UFRJ, e ela é especial não só por ser a primeira reitora da UFRJ, mas por ser também a UFRJ, a minha universidade. Eu tenho grandes recordações, eu sou até, tenho que dizer que eu sou, como é que se diz assim, conflito de interesse, que eu sou apaixonado pela UFRJ, mas acho que não vou misturar os pontos. Denise Pires de Carvalho, é a primeira reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que durante muito tempo foi considerada uma das maiores do Brasil e bem ranqueada no mundo. Ela assumiu já num processo de contingenciamento, que é o nome que se fala quando o governo resolve passar a faca e destruir orçamentos. Ela assumiu, tinha problema de pagar limpeza, pagar luz e segurança, porque a gente vive num país onde a universidade tem que ter segurança. Não sei se você sabe que tinha problema sério no Fundão, para quem não, Maria do Rio, mas no Fundão era complicado, porque são prédios, a região meio erma, tinha problema de locomoção entre um prédio e outro. Então o Brasil... Mas essa questão de segurança em campus não é uma questão, campus no sentido universitário, não é um problema só de Brasil. Aguardando aqui a reitora. Boa noite. Opa! Não, Márcia não. Obrigado, Márcia, mas você vai participar em outra. Mônica Flag. Mônica Flag. Como é que chamava o pseudônimo do Nelson Rodrigues quando escrevia? Não, Susana Flag. Susana Flag. Você é parente do... Pseudônimo não, do... sei lá, do nome que ele inventava. Léo Erlange, espero que você em breve esteja cursando... Estará em breve cursando uma universidade. Nossa, meus filhos vão entrar em faculdade já já. Só falta a reitora entrar na live. Opa! Então, vamos lá. Aguardando agora é com a internet. Olá. Opa! Tudo bem? Reitora, você tem que... É a questão de ponto de vista, tem que dar uma virada que você está... Virada esse... Melhorou? Não, você continua na lateral, eu não me incomodo. A questão, eu acho que um dos grandes problemas que o Brasil enfrenta é que as pessoas não respeitam o ponto de vista das outras, mas se a senhora ficar... Vou chamar de você, tá bom? Por favor. Assim melhorou? Tá bom. Agora está perfeito, está perfeito. Ah, ok. Antes de você entrar, eu estava falando que provavelmente é uma live que acho que eu mais tenho conflito de interesse, porque eu fiz uma... Antigamente chamava pré-primária, maternal, pré-primária. Meus colégios todos foram ótimos. Depois eu estudei no Andros, mas assim, a minha formação como cidadão, como ser humano, foi na faculdade. E na ECO, Escola de Comunicação, FRJ, assim, é um período, acho que inacreditável de bom. De bom. Faz toda a diferença. Eu acho que é quando você mesmo vai para a vida, né? Vai para a vida e... Enfim, eu sinto saudade. Antes de começar, o grande arrependimento que eu tenho na minha vida é não ter feito uma pós, ou ter parado de estudar. Mas na minha época, profissão de jornalista, a gente caía na redação e ia embora. Verdade, Reitora, Denise, aqui a gente começa o seguinte: infância, família, para a gente entender como é que você foi parar antes da reitoria, a sua escolha vocacional, como é que se deu isso? Então, Luiz, é uma história... Eu sou a primeira pessoa da minha família a ingressar no nível superior. Nossa. Então, a minha mãe é professora aposentada, hoje ela era professora do ensino fundamental. Eu tenho muito orgulho de dizer isso porque ela alfabetizou muita gente nesse nosso
nessa nossa cidade do Rio de Janeiro. Até hoje ela encontra os alunos que a reconhecem. Você vê a importância, né, do professor da escola fundamental. E meu pai era sargento da aeronáutica, então eu não tinha, né, essa vivência familiar, ninguém da minha família tinha nível superior. Então, como escolher uma carreira, né? E eu sempre fui muito estudiosa e eu gostava muito de matemática. Daí eu ia fazer matemática, estava decidido. Não engenharia, veja, eu ia fazer matemática. E o papai, no ano do vestibular, falou: mas você vai ser professora como a sua mãe? Olha, você vê que não mudou muito nessa desvalorização do professor. A gente devia viver num país que diz assim: que bom que você vai ser professora. E aí eu fiquei pensando, falei, porque assim, na minha vivência não existia pesquisa em matemática. E o que eu gostava era disso, né? Eu gostava de ficar resolvendo equação, brincando com os números. E eu ia certamente fazer licenciatura e dar aula. E aí ele ficou... Bom, enfim, aí eu fui para um colégio no terceiro ano, eu fui para um colégio no centro da cidade, que era o melhor preparatório para fazer o vestibular, né? E aí, no terceiro ano, eu logo fiquei na turma especial, a turma daqueles estudantes que têm o melhor desempenho no vestibular. E os professores perguntavam: quem vai fazer engenharia? Metade da turma. Quem vai fazer medicina? Metade da turma. Quem vai fazer matemática? 2 pessoas. Aí eu comecei a me sentir assim, meio minoria. Eu falei: não, então eu vou fazer engenharia. Então eu mudei de ideia logo no início do pré-vestibular. Falei: vou fazer engenharia, entrei para a turma PUC, para tentar o vestibular da PUC e a área tecnológica, né? E aí eu comecei a perguntar, né, como é ser engenheiro no Brasil. Eu pensava em fazer engenharia eletrônica. E aí, como é fazer engenharia? Não, tem muitos engenheiros, mas que não trabalham na área de engenharia, trabalham na área de vendas. Olha, mais uma vez, você vê, isso foi em 81, a COP já existia há quase 20 anos. Mas era uma realidade que eu não conhecia, né? Eu falei: não, eu não quero trabalhar com vendas, administração, não sou boa nisso. Acabei passando para medicina. Falei: vou fazer medicina. Então foi assim. E eu fiquei muito preocupada porque eu não sabia se eu ia gostar do curso. Então eu fiquei uns 3 meses, eu não deixava meu pai comprar livros. Falei: não, primeiro eu tenho que entrar no anatômico, para ver se eu não vou desmaiar, né? Aí, nossa, mas eu logo nos primeiros meses da UFRJ, eu tive aula com cientistas. E assim, a vocação científica, né? Essa coisa do estudioso, daquele que ensina a gente a pensar, isso logo nos primeiros meses chamou a minha atenção. Eu me apaixonei pela profissão, mais especificamente a área científica, de onde eu jamais saí. Eu não fiz residência médica, eu fui direto para o mestrado e doutorado. Entende? Então, a vocação científica em mim foi despertada no banco da graduação. Eu entrei para a iniciação científica no 3º período da Faculdade de Medicina. E nunca mais saí dos laboratórios. É isso. Vamos falar sobre ciência no Brasil mais lá para frente. Ou mais para trás. Qual é o simbolismo de uma mulher? Tem um simbolismo. Como é que você vê essa questão de ser uma primeira mulher reitora? Aliás, você vê o seguinte: tem a impressão que a maior parte tem mais professora do que professor, mas quando afunila para cargos decisórios, sempre dá homem, né? É isso, é o tal do teto de vidro, né? Então a gente tem, é isso mesmo, 50%, 51% de mulheres como docentes, cargo técnico administrativo, a mesma coisa. Ou seja, meio a meio. Então, há igualdade de gênero no ambiente acadêmico quando a gente vê número de profissionais nas universidades. São concursados, passa metade natural, né? E aí, quando a gente vai olhando os cargos como coordenação de curso, coordenação de graduação, aí tem muitas mulheres em coordenações, os cargos de direção já há menos mulheres, as decanias menos, mas mesmo assim há decanas há algumas décadas. Os decanos da UFRJ são cargos de liderança, né? Nós temos centros acadêmicos que são enormes, né? O Centro de Ciência da Saúde, por exemplo, tem 28 unidades. A primeira decana do Centro de Ciência da Saúde foi eleita na década de 80. Por que ela não foi reitora antes de mim?
né? Porque definitivamente as mulheres sequer se candidatavam. E quando se candidatavam, eram como vice-reitoras. Sempre o cargo de vice. Nós tivemos inúmeros reitores e vice-reitores do sexo masculino, ambos. E quando eu fui me candidatar, eu falei, eu acho que eu vou escolher uma mulher como vice-reitora. Ah, não pode, tem que ter equilíbrio. Eu falei, engraçado, né? Quando é do lado de cá, tem que ter equilíbrio. Mas do lado do homem não precisa. Podem ser 2 homens, mas não podem ser 2 mulheres. Então, a gente, no século XXI, ainda está nesse ponto, Luiz. Entende? Que a gente é questionado pelo óbvio, né? Se pode uma coisa, pode outra, né? É uma circunstância. Quem está mais preparado naquele momento para assumir aquele cargo, né? E a vice-reitoria é um cargo de confiança, porque é a pessoa que assina por mim. Se eu escolher uma mulher desse cargo, por que não? Né? Deveria Está ser parecendo... Partido político tem que fazer conchavo para conseguir ser eleito. Exatamente. Bom, aí a questão da primeira mulher é definitivamente um fato histórico. Isso, óbvio, que traz, né, toda uma responsabilidade. Né? Eu quero fazer uma boa gestão, porque eu adoro a Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu gosto de universidade pública, do ambiente público, essa é a minha vida, por escolha. Né? Eu escolhi ser profissional veja, eu sou professora e de uma instituição pública e defendo o ensino público, que é o ensino que tem qualidade no nosso país, né? Pelo menos por enquanto. E isso é tão importante para mim que eu quero ser uma excelente reitora. Não porque eu sou mulher, mas pelo fato de ser mulher, aumenta a minha responsabilidade. Né? Para que não falem, ela foi muito mal porque é mulher. Não, porque eu quero que depois de mim venham outras, e cada vez mais. Todas as pessoas que se considerem aptas, preparadas para assumir o cargo de reitor, que assumam, sejam reitoras ou reitores. Mas o mundo todo é assim, não é só o Brasil, né? Mas assim, a gente está vendo que você foi atropelado aí pela pandemia, mas onde há lideranças femininas, até na pandemia, os processos estão sendo conduzidos de uma maneira mais competente. As pessoas se sentem obrigadas mesmo a entregar mais do que se espera. Você não podia imaginar a pandemia? A tua plataforma provavelmente identificava questões na universidade se queria melhorar. Qual era a sua plataforma, a sua proposta? Para você ter uma ideia, a UFRJ vai ser diferente. Então, já era um nome ousado, né? Porque a UFRJ é excelente, né? Uma das melhores universidades do Brasil, uma das melhores da América Latina, está nos rankings internacionais aí, entre as 500 melhores do mundo, 1000 melhores do mundo, o que não é pouco, né? Para uma instituição no Brasil muito pouco financiada, né? Nós não temos financiamento adequado, né? Se a gente olhar e calcular em dólar quanto custa um aluno de Harvard e um aluno do Brasil, é muito diferente. Então, você cobrado como se você fosse Harvard, mas você não tem o orçamento que tem Harvard. Nem a estrutura desburocratizada, né? A importação no Brasil para a gente trabalhar nas universidades assim, as taxas são absurdas, a demora é enorme. Então, a gente tem muito mais dificuldade do que facilidade. Mas tá bom, os rankings são assim. Então, né? Então, na hora que você tem uma universidade desse jeito, você dizer que quer que ela seja diferente, foi petulância. Mas, na verdade, o que acontece com a UFRJ é que ela é a mais antiga, uma das mais antigas, fez 100 anos, né? E, naturalmente, ela se entregou um pouco em termos da questão administrativa, né? A gente manteve a qualidade acadêmica, mas se perdeu sob o ponto de vista administrativo. É uma universidade que não se conhecia, né? A gente não tinha censo. Eu te falei agora que é metade mulher e metade, mas isso não era conhecido quando eu entrei. Eu perguntei para a Pró-Reitoria de Pessoal quantas mulheres são servidoras. Ninguém sabia. Então, essa era a universidade, quando eu assumi, eu disse, vai ser diferente. Agora, nós vamos nos conhecer, por exemplo. E vamos analisar
e fazer autocrítica. E a gente vem fazendo isso, mas a pandemia nos pegou, sem dúvida nenhuma. Você falou autocrítica, aí é claro que é um comentário de um brilhante comediante. Quando na Globo eu montei o projeto Globo Universidade, que era justamente para fazer um vínculo, a Globo tem de tudo, tem engenheiro, tem artista, tem jornalista, mas tem de tudo, de informação superior. E foi um projeto bacana. Eu falei com o elenco que eu queria participação, e quando eu falei com o Cláudio Manuel, Cacete Planeta, ele disse, não, o que é isso, Erlândio? Eu falei, é para nos aproximarmos do mundo acadêmico. Aí ele falou, opa, ou é mundo ou é acadêmico. Quando você fala autocrítica, passa um pouco, critica um pouco a universidade, dela é voltada para si mesmo e não para a sociedade, é por aí? Então, uma das entrevistas que eu dei assim que eu assumi, saiu no jornal do Ceará, que chama-se O Povo, lá de Fortaleza. Saiu assim a fala da reitora assim que eu assumi. Nós não vamos mais nos encastelar. Porque é exatamente o que você fala, né? A academia, ela se encastelou, e isso aconteceu no mundo todo, por uma razão muito natural, né? A academia, a ciência, a produção de conhecimento foi perseguida durante a história da humanidade, né? A gente não precisa, senão eu vou ficar aqui horas e horas contando as histórias que todos nós conhecemos. Mas a gente não pode mais... Então, se encastelava para se proteger, né? Lá, nos jardins da Grécia, antes de Cristo, já perseguiam os filósofos, os pensadores, né? E aí eu acho que esse encastelamento foi muito por isso, para se proteger. Só que não há mais espaço para isso. A sociedade precisa do conhecimento gerado nas universidades, a sociedade precisa das universidades, assim como as universidades precisam da sociedade. Nós existimos porque existe a sociedade. E essa interação, um caminho de mão dupla, é bom para a universidade e é bom para a sociedade. E se tem um legado bom dessa pandemia, eu acho que é esse. É ter mostrado para a sociedade a importância das universidades públicas atendendo às demandas da sociedade, né, que o próprio governo não conseguiu atender. Agora, o Brasil gasta mais com o ensino superior do que com o ensino fundamental. Eu não sou pedagogo, não entendo, mas assim, eu acho que há uma inversão de valor, porque até se você não cuida do fundamental, nem vai chegar na faculdade. Isso não é um desnível, não? Na verdade, não é. Eu vou fazer agora uma analogia, né? Se fala muito, o Brasil deve gastar em pesquisa aplicada e não em pesquisa básica. Não há aplicação da ciência sem a ciência de qualidade. É óbvio que o ensino básico ele é fundamental para o país. Mas quem forma os professores do ensino básico é o ensino superior. Então, não tem dicotomia, né? Eu vejo como um sistema único, que é o sistema educacional. Qual é o problema do ensino básico, né? Para além do financiamento, que aí nós todos estamos falando de poucos recursos para todos, né? Que fique claro que o ensino superior não tem recursos suficientes também. O problema é a valorização do professor. Então, quando a gente pensa, o professor do ensino básico, ele é muito pouco valorizado no nosso país. E eles deviam ser tão valorizados quanto os professores do ensino superior. Essa diferença não podia existir, né? Um professor que alfabetiza uma criança, um professor que ensina a pensar nos primeiros anos, né, da infância, que vai formar esse cidadão mais crítico, mais curioso, querendo entender o que está acontecendo, uma pessoa capaz de pensar e criticar, é um professor que tem que ser muito bem formado, e quem forma é o ensino superior, e ele tem que ser bem remunerado para que haja atratividade na carreira. Então, o ensino superior precisa ser fortalecido e, de mãos dadas com o ensino básico, fazer avançar a educação nesse país. Eu acho isso. Nunca tinha visto por esse ângulo, para mim passou a fazer todo sentido. Voltando à sua plataforma, antes da pandemia, já era uma preocupação a evasão, né? Muito. Agora com a pandemia, não no ensino superior,
mas eu fiz entrevista com o pessoal da Priscila do Todos pela Educação, com a Cláudia Costin. Assim, 80% dos alunos dizem que não vão voltar para a escola. Já era uma coisa grande a evasão. Você imagina que tenha como reverter isso pós-pandemia? Então, a evasão ela é enorme. No ensino básico, né, a maior parte das pessoas que ingressam no ensino médio não terminam o ensino médio. E o mesmo fenômeno existe no ensino superior no Brasil. E existe tanto no público quanto no privado. Tá? Então, é um percentual semelhante e varia muito de curso para curso. Essa é uma das áreas que eu sou mais apaixonada, né? Como fazer com que as pessoas se diplomem, se graduem no ensino superior, não evadam ou não fiquem retidas. Então, eu não consegui avançar nesse último ano por conta da pandemia, a equipe toda ficou, na verdade, nós ficamos trabalhando assim, de forma diuturna para botar a universidade funcionando independente da pandemia, né? E eu vou trazer uns números agora que você vai ver que realmente a gente manteve a universidade funcionando. Não, nós passamos a fazer coisas que antes não fazíamos. Então, a gente se adaptou tanto, mas a gente precisava dessa resposta para os estudantes que precisam se formar, né? Principalmente num país com alta taxa de desemprego. E esse estudante que tem o ensino superior, ele tem uma chance muito maior de empregabilidade e de ser a única pessoa empregada na família, né? Então, a gente precisa dessa resposta rápida e nós introduzimos o ensino remoto com esse intuito, né? Com o intuito de fazer com que as pessoas que estivessem no final dos seus cursos se graduassem. Agora, em dezembro de 2020, nós temos um número que a gente formou quase 3.700 novos profissionais. A UFRJ, historicamente, forma ali em torno de 5.500 por ano. O que mostra a taxa de evasão em torno de 50%. Tá? Entram 10 mil alunos e formam 5.500. Como eu falei, isso é muito variável de curso para curso, há diferentes motivos. A gente ainda vai enfrentar esse desafio. Mas, se nós formamos 3.700 e o ano letivo só termina em junho, porque 2020 só vai terminar em junho, nós estamos dando uma boa resposta, mesmo com a pandemia. Pois é, faltam as atividades práticas de algumas carreiras. Pra vocês terem uma ideia da dimensão da UFRJ, são mais de 7 mil alunos concluintes que precisam de atividades práticas, que só podem acontecer no ambiente presencial. E a gente está caminhando com muito cuidado para que eles retornem sem que haja aumento da transmissão do vírus. Eu estava pensando, medicina não tem como, né? Não. A medicina, então, a área da saúde, a medicina, fisioterapia, fono, enfermagem, eles têm se graduado porque os estágios de término de curso estão mantidos. Eles estão fazendo os estágios, e eles são, na verdade, é importante para o treinamento deles e é importante para o enfrentamento da pandemia, né? Eles são estudantes profissionais já, os internos, que nós chamamos de internos, ou estágio de término de curso. Nosso desafio é para outros cursos, né? Para que a gente consiga chegar próximo dos 5.000. Mas o meu sonho é chegar perto de 8.000 alunos formados por ano. E a gente pode. O que eu acho que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que fazer um diagnóstico. A questão socioeconômica, que é gravíssima no nosso país e faz com que as pessoas tenham que abandonar seus cursos, porque elas precisam... Isso é que eu ia perguntar. Elas abandonam porque vão trabalhar, a maioria das vezes é isso. Exato. E isso é um problema grave que a universidade não tem muito como solucionar, a não ser concedendo as bolsas de permanência estudantil. Então, a gente concede bolsas. Nesse ano de 2020, foram mais de 20.000 alunos atendidos com diferentes tipos de auxílio, auxílio emergencial, auxílio equipamento para poder ter aulas remotas, chip de internet, porque nós fizemos o maior programa de inclusão digital do país. E esse programa, sabe, Luiz, ele não pode terminar com a pandemia, porque é muito importante que o estudante ele tenha um acesso à internet de qualidade para acompanhar os cursos, mesmo presencialmente.
a gente está perpetuando dentro da universidade a desigualdade social que acontece fora dela. E a gente tem que implantar políticas para que eles permaneçam. Então, a bolsa, né, a bolsa permanência e a inclusão digital. E qualquer auxílio, né, com salas de estudo, ambientes que eles possam estudar dentro da universidade, muitos não têm como estudar em casa, e assim por diante. Mas também tem uma parte dos alunos que não fica satisfeito com o curso para o qual ele entrou. E aí é que está o maior desafio, porque não é só um desafio orçamentário, é um desafio de fazer programas de mobilidade acadêmica que não são triviais, né? Porque isso é o que a gente precisa estudar mais e talvez eu tenho pensado que a gente precisa montar uma comissão para se debruçar sobre esses estudantes que não estão satisfeitos com os seus cursos. Não está satisfeito com o estudo ou é um problema vocacional? Porque eu acho também, de novo, papo furado de jornalista. A impressão que eu tenho é que no Brasil se afunila muito rápido. E nos outros países fica assim, os primeiros anos são mais genéricos, até a pessoa descobre. Você falou que foi fazer medicina sem saber se ia desmaiar na sala de cirurgia. É uma questão de vocacional mesmo? Eu tenho certeza que nós não temos assim a identificação, né, vocacional, ela não é bem feita. Nós somos muito jovens e não há programas que eu acho até que avançou, né, com essa questão da interação da universidade com a sociedade. Nós temos recebido, no Conhecendo a UFRJ, recebíamos, né, até 2019, estudantes do ensino médio das escolas do Rio. E aí eles visitavam todas as áreas do conhecimento, visitavam vários prédios, laboratórios. Fica mais fácil, né? O aluno pode visitar o Parque Tecnológico. Nós temos programas de professores que estão indo à rede pública e também à rede privada, ministrar aulas, dar exemplos de como é aquela profissão. Isso é muito importante que esses laços sejam estreitados para que os estudantes do ensino médio escolham a sua profissão. Ainda tem muitas profissões que são moda, né? O modismo, né? Então você vê a quantidade de estudantes que ainda pretende uma vaga na faculdade de medicina. Como a gente sabe que a medicina vai mudar nas próximas décadas completamente. Algumas das especialidades médicas sequer existirão. Vão sumir. Simples assim, né? É uma profissão que a gente não sabe nem como vai estar daqui a talvez 3 décadas. A gente já sabe que na próxima década algumas especialidades médicas vão sumir. A profissão médica, eu não sei se existirá daqui a 3 décadas como ela é hoje, entendeu? Então, mas tem essa coisa do modismo, né? Da questão tradicional, né? Não, eu vou fazer engenharia, direito, medicina, aqueles cursos originais que a gente nem sabe. Eu acho que nem esse é modismo. A última vez que eu vi, você pega as profissões com maiores salários, médico, advogado e engenheiro. Mas todo mundo acha que é que nem seleção brasileira, né? Que vai todo mundo ir para a seleção. Na base não é necessariamente assim, né? Não, lógico, de jeito nenhum, de jeito nenhum. É uma profissão muito difícil. Você falou aí de bolsa, auxílio e tal. Você puxou isso do orçamento de uma universidade que você assumiu sem ter dinheiro para pagar a conta de luz, para pagar a segurança, para pagar a limpeza. Como é que você resolveu isso? O governo acabou com o contingenciamento, se entupiu de dinheiro? Não, mas nós assumimos a UFRJ com cerca de 200 milhões de déficit, para um orçamento de 360 milhões. Nada fácil. Muitas pessoas me disseram, você é corajosa. Eu não sou corajosa, né? Naquela época eu dizia que era otimista, mas depois que eu ouvi o Suassuna dizendo que otimista é tolo, agora eu sou uma realista esperançosa, como diz o Ariano Suassuna. Então, na verdade, a nossa equipe ela é muito dedicada. A Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças tem trabalhado com muito afinco. Nós tínhamos, assim, para você ter uma ideia, contas de água que não eram pagas há anos. O déficit da conta de luz ultrapassava 50 milhões, só de luz. O que nós fizemos? Gestão, né? Então, as contas de
de luz foram negociadas com a Light, enfim. Como nós terminamos os primeiros 6 meses, que foi dezembro de 2019, nós terminamos com um déficit em 150 milhões. Só que o déficit, havia muitas empresas, né, que eram pagas só no ano seguinte. Você entende que a dívida é colada. Agora, no final de 2020, veja, fazendo trabalho de casa, a gente não tem superávit, a gente não tem orçamento sobrando, muito pelo contrário, a gente não tem dinheiro para nada na universidade, mas nós conseguimos terminar 2020 sem restos a pagar, o que já é alguma coisa, porque agora você trabalha o seu déficit, você não vai acumulando déficit a cada... Bom, e a questão da Bolsa dos Estudantes? Existe um programa nacional, chama-se Programa Nacional de Assistência Estudantil, PNAES, que vem com destinação. Né? Então, existe um percentual desses que eram 360 milhões, porque esse ano talvez não chegue a 300. Veja o corte de um ano para o outro. 60 milhões. O valor do PNAES. Mas nós não... É uma política da nossa gestão não cortar auxílios da assistência estudantil. Então, a gente vai ter que cortar em outra área. Infelizmente, vai ter que cortar num contrato de limpeza. Imagina, cortar em contrato de limpeza numa época de pandemia. Na segurança dos prédios, entende? Na capina. Então, você vai ver o mato crescendo na cidade universitária mais do que ele crescia antes. Mas eu não vou deixar de fazer o programa de assistência estudantil, porque não é o que a gente... Porque o capim está alto. O capim é melhor o capim alto, mas os nossos estão na universidade. Mas a situação esse ano é muito dramática, porque a gente não tem um orçamento definido. Houve um corte que pode chegar a 30%, que atinge a verba do Programa Nacional de Assistência Estudantil, também em 20%, 30%. Então, você imagina, se a gente já não atende... Então, para você ter uma ideia, essa verba pode atender estudantes com até 1,5 salário mínimo per capita familiar. Nós conseguimos conceder bolsas para os estudantes com até meio salário mínimo per capita. Então, são famílias muito vulneráveis sob o ponto de vista financeiro. Não é trivial se manter no ambiente acadêmico, porque a universidade ela é gratuita, mas o estudante ele precisa se alimentar. A gente tem o restaurante universitário, tanto que a gente manteve o restaurante mesmo durante a pandemia. E aquele estudante que não está mais na universidade, nós introduzimos um auxílio alimentação. Porque é isso, o estudante pode estudar com fome, né? Claro. Essa é a dificuldade. Eu estava pensando aqui uma coisa que eu até, na chamada, eu provoquei, que se você está no posto, numa instituição que é pela ciência, pelo saber e pelo conhecimento, debaixo de um Ministério da Educação, de um governo que vê com desprezo a ciência, o saber, o conhecimento e a própria educação. Duas coisas. Uma, como é que você vê essa situação? E dois, quando eu fui falar que a gente entrevistar e fiz essa provocação, cuidado, ela pode ser retalhada, pode acontecer. Eles não têm poderes para te afastar, nem para te punir, né? Espero que não, né, Luiz? Motivos... Não, mas assim, o seu mandato é intocável, né? Não existe, não pode ter golpe para derrubar reitor. Espero que não. Só faltava essa. Mas, o que assim, acontece? Como é que você vê? Nada fácil, né? Então, eu fico muito preocupada, por exemplo, a gente está falando do orçamento da assistência estudantil, mas a universidade é uma universidade de pesquisa, né? Então, são 1.450 laboratórios, nós temos, assim, para você ter uma ideia, a conta de luz diminuiu em 2020 em 20%. Você vê que a universidade continua funcionando, porque ela é um grande laboratório, né? Ela continuou, não havia ninguém trabalhando com Covid, nós agora temos mais de 130 projetos em Covid. Você vê a capacidade de resposta rápida. Então, o governo, se fosse um governo que vê as universidades como um projeto de país soberano, de um país menos desigual, de um país que a gente quer desenvolvido, se fosse um governo assim, a gente devia estar discutindo
qual é o percentual a mais que as universidades deveriam ter nesse ano, e não a menos. Por quê? Nós temos mais gastos com equipamento de proteção individual, temos mais gastos adaptando os ambientes de sala de aula, de laboratórios de pesquisa e de laboratórios de aulas práticas, para que os estudantes possam retornar no presencial. E o que nós temos é um descompasso, porque a gente vê cobrança, tem que voltar presencial, mas um corte de 30% no orçamento que não dá sequer para manter a limpeza dos hospitais e a limpeza dos laboratórios e a limpeza das salas de aula. Quando uma turma sair, tem que haver um revezamento de turmas, com menos alunos naquela sala. Deve haver limpeza entre uma turma e outra, por conta do coronavírus. Então, eu queria um Ministério da Educação que dissesse assim: reitores, vamos fazer um projeto para construir salas de estudo que funcionem 24 horas nas universidades, para incluir os estudantes que não conseguem estudar em casa, para que eles possam estudar no ambiente da universidade. Eu queria o Ministério da Educação que dissesse: vamos ter 20% a mais de orçamento para responder ao coronavírus. Mas não é isso que a gente tem, infelizmente. A gente tem um ministério que foi cortado, assim como o Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, a área de educação e de ciência e tecnologia, com esses cortes, não há nada que justifique esses cortes orçamentários em áreas que são estratégicas para o país, que são instituições de Estado. Elas independem de governo. E foram construídas assim na Constituição de 88. A autonomia didático-pedagógica, a autonomia financeira, a autonomia administrativa é uma cláusula constitucional. Mas o que fazer com a autonomia financeira se nós não temos financeiro? Você entende? Aí a gente fica amarrado. Eu costumo dizer que estamos asfixiados em hipóxia. Muitas instituições, como a UFRJ, sobrevivendo muito mal. Eu não sei se a gente chega ao final do ano funcionando como a gente podia funcionar. Isso é que dói, né? Que a gente podia estar dando uma resposta à sociedade brasileira muito melhor. Nós já podíamos ter a vacina brasileira. Nós podíamos estar ajudando a vacinar os países da América do Sul. É esse o Brasil que eu quero. É nesse Brasil que eu acredito. O que ajuda os povos aqui do lado. E como você fala que é de Estado, eu vou trazer aqui um assunto que certamente você sabe. Ainda mais na sua área, eu fui voluntário da Janssen, e o dono do Instituto de Pesquisa explicou que o Brasil até hoje não tem regulamentado a legislação de pesquisa médica. É uma coisa inacreditável. Então você fica na espera de produtos estrangeiros para pagar muito. E não existe, não é questão de dinheiro, não existe regulamentação para pesquisa médica, pesquisa clínica no Brasil. É uma coisa meio sem sentido. Nós avançamos, né? Nós temos os comitês de ética em pesquisa, o Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, né? O sistema CEP-CONEP, das últimas décadas. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse sistema não completamente regulamentado, ele é muito frágil, né? Eu tenho dito que a pós-graduação brasileira, por exemplo, que é um orgulho para o país, é muito frágil, né? Então, por quê? Os primeiros programas surgiram na década de 60, não tem 100 anos. É como você pegar uma criança na infância e começar a vendar os seus olhos. Quem vai ser essa criança no futuro se ela não conhece a realidade, né? Então, a pós-graduação é uma história de sucesso, a CAPES foi muito importante, né? A avaliação dos programas, mas tudo isso está sendo jogado no lixo, né? Desculpe, mas na hora que você questiona a avaliação, questiona a importância da avaliação, questiona a importância das instituições que geram conhecimento, que formam profissionais qualificados, que se inserem em qualquer país do mundo. Nossos estudantes brasileiros, são bem-vindos em qualquer país do mundo. Eu mesma tive a oportunidade de formar doutores que são hoje empregados nos Estados Unidos e mais de uma cidade. Na Europa, não há limites para o estudante brasileiro. Né? Por quê? Porque a formação desses estudantes é muito boa. Agora, a gente faz isso como? Com que apoio? E
com pouco apoio, nós fizemos até, né, da década de 60 até 2013, 2015, a queda no orçamento de ciência e tecnologia é assustadora. É para acabar com o sistema de ciência e tecnologia nacional. A Academia Brasileira de Ciências tem se posicionado muito bem, né? Nós não podemos deixar isso acontecer com o país, porque o nosso sistema ainda é muito jovem. Mas eu tenho certeza que com o investimento, nós, sem dúvida nenhuma, nós despontaríamos, né? Como instituições de excelência no mundo. Mas vamos ter que aguardar. Eu falo para os meus filhos que até a minha juventude, os grandes centros de referência em medicina que você tinha eram os públicos, especialmente no Rio de Janeiro. Era Gafreguinha, o INCA, eram todos, e o do Fundão, que já tinha um problema que eu queria saber como é que você resolveu, que isso é bem antes de Bolsonaro, que o Ministério da Saúde dizia, não, isso é educação, e o Ministério da Educação dizia, não, isso é saúde. Aí não recebia verba de nenhum dos dois ministérios. Está bem das pernas do hospital? Então, na verdade, em 2012 foi criada uma Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que gere com verba, tanto do Ministério da Saúde quanto do Ministério da Educação, porque aí, como ela é uma empresa pública, ela pode receber financiamento de mais de um ministério, é diferente de uma autarquia federal, né, como são as universidades. E esses hospitais universitários, hoje quase 50 hospitais, são geridos por essa empresa com sede em Brasília. Os hospitais da UFRJ não quiseram aderir. Então, a UFRJ tem os seus hospitais nesse sistema que você falou. Uhum. A gente, no momento, nós temos 9 unidades de saúde, né? O nosso grande hospital, nesse último ano, ele foi quase todo, eu diria que 70% reformado. Então, nós, por conta da Covid, o movimento União Rio, na verdade, arrecadou leitos para o hospital, e esses leitos, eles estão lá no hospital. Qual é o nosso gargalo no momento? Então, a gente tem um hospital que está reformado por dentro, por fora ele ainda está feio, mas por dentro ele está reformado, os ambulatórios estão todos novos. Então, a gente está atendendo muito, né, Covid nesse ano. A gente tem 60 leitos de UTI só para Covid, mais de 100 leitos de enfermaria. Então, a gente respondeu muito bem com a ajuda do Movimento União Rio. Mas quem paga o custeio do hospital? Quem paga pessoal para atuar nesses leitos? Aí está a dificuldade, o gargalo é esse, porque não há novas contratações e a gente precisa botar os leitos para funcionar. Então, a gente recebeu ajuda do Ministério da Saúde, que tem contratado pessoal por fora, né, através de uma fundação, inclusive a fundação da Fiocruz, para que os leitos não fiquem fechados. E a gente tem pouco custeio, né, porque é isso que você falou. A nossa verba vem do SUS e é subfinanciado, como o SUS é subfinanciado, né? Então, o que aconteceu com esses hospitais que eram referências, né, os hospitais federais do Rio de Janeiro, vem havendo, na verdade, uma diminuição dos concursos, uma diminuição das verbas e há um sucateamento, obviamente, desse sistema, o que é uma pena. A gente precisa resgatar o sistema federal. Eu acho que o Ministério da Saúde ele percebeu, eu espero, a importância do Sistema Único de Saúde para enfrentar, por exemplo, a pandemia. O sistema privado não é feito para isso. Nós somos 220 milhões de brasileiros. O sistema privado, em qualquer lugar do mundo, com exceção de poucos países nos quais o sistema de saúde é péssimo, o sistema privado não é para atender doenças sérias, né? As doenças graves, doenças sérias, as pandemias, elas precisam acontecer em hospitais públicos. É para isso que nós pagamos imposto, né? Nós somos, no Brasil, muito tributados. Isso é uma coisa que eu não vejo muito ser discutido, né? O percentual de imposto que o brasileiro paga, sobre tudo, né? Sobre serviços, sobre tudo. Esse imposto, em outros países, ele é transferido para a saúde e educação. Então, você vê, a Inglaterra é um país liberal, né? E a Inglaterra tem o que dizem ser o melhor sistema único de saúde do mundo. O sistema inglês, ele é público.
Existe o privado? Existe, mas o privado é pequeno, é para questões menos importantes, não é para doenças graves, doenças de média e alta complexidade, isso acontece no sistema público. Eu só não concordo que ele é o melhor sistema único de saúde do mundo, porque o melhor é o brasileiro. Não precisa ir para a Inglaterra, não. Eu passei 1 ano e 2 meses em Portugal. Quando eu falei lá com os portugueses, amigos lá que ia fazer plano de saúde, eles riram. Assim, mas para que você vai fazer plano de saúde? A saúde pública aqui... Aí uma portuguesa falou para mim, eu já falei para minha filha, que se eu tiver um infarto, é para ligar para a ambulância pública, que é o melhor sistema que tem. O certo é isso. O Fundão, eu me lembro aí da minha época de jornalismo, foi pioneiro em pesquisa de célula-tronco. Então, quando você não investe, na verdade é uma burrice, é ignorância a serviço do desserviço do povo, porque isso devolveria exatamente em tratamento médico público. Enfim, aí por falar em tratamento médico, você tem essa cabeça, nós todos voltados para isso, aí vai um representante da nossa UFRJ, presidir aí o comitê da pandemia do Estado, é um cidadão que defende tratamento preventivo para a Covid. Pois é, você vê que, então, essa questão, né, do que é a medicina baseada em evidências, a medicina baseada com embasamento técnico-científico, ela não é exercida por todos os médicos. Eu diria até que talvez não seja exercida pela maioria dos médicos, né? E as pessoas questionam a importância da medicina baseada em evidências. Assim, é um avanço das 3 últimas décadas, né? Antes. Mas desculpe, mas existe algum outro caminho que não seja através da evidência? Só for religião, né? Pois é. Então, são as crenças, né? Então, o que acontecia antes, né, da metodologia científica, né, na área médica? Havia a sua experiência individual. Então, e por isso, né, a medicina avançou com os médicos, assim, os médicos que conseguiam convencer os pacientes que aquele era o melhor tratamento e o curso da doença ia muito bem, ele passava a ser endeusado, porque, por acaso, né, não porque tenha sido feito o tratamento adequado necessariamente, algumas doenças elas se resolvem sozinhas. Então, entenda, agora, você tem... saúde pública se faz assim, né? Saúde coletiva se faz assim. O que é benefício e o que é malefício. Quando a gente se forma e a gente, na verdade, tem que fazer um juramento, o juramento diz exatamente isso, que nós, se não pudermos fazer bem, não podemos fazer o mal. Não pode fazer. Você não pode usar uma medicação que tem efeitos colaterais. Qualquer medicação tem efeito colateral. E você não sabe qual é o paciente que vai desenvolver o efeito colateral. Então, o paciente pode tomar uma medicação que é inócua para outros pacientes e desenvolver hepatite. E aí, quem é o responsável por essa hepatite? É o medicamento ou o médico que prescreveu o medicamento sem indicação? Nós sabemos que o coronavírus, ele não tem medicação para o coronavírus. Se houvesse medicação, haveria esse número de mortes na Europa e nos Estados Unidos? Óbvio que não, né? Então, tá bom, tem benefício. Que benefício? Mais benefício, mais risco ou mais benefício? Quem fala isso é a ciência, é a metodologia científica. Não há caminho fora disso. Não é como eu ouvi as pessoas falarem a ditadura da medicina baseada em evidência. Não existe ditadura. Existe aqueles que são guiados pela ciência e aqueles que são guiados pela sua experiência pessoal. Eu gosto de me afastar desses que são guiados pela sua experiência pessoal, porque eles se acham próximos de deuses, né? E é isso que você falou. Próximos de... pode ser por fé. Então, você, por fé, está tomando a medicação. Bom, e por que a Covid é bom para esse tipo, né, de profissional? É bom porque mais de 80% dos pacientes evoluem bem. Uma doença que mais de 80% dos pacientes evoluem bem, você usa água ou qualquer medicação. Placebo, Exatamente. Você falou, gosta de se afastar, mas aqui com a minha alma justiceira de jornalista, um professor desse não deveria ser afastado? Então, de professor, não. Na verdade... Ele dá aula, ele não dá aula?
esse infectologista? Da aula, mas o que acontece? Você tem, na verdade, a carreira de professor e a carreira de médico. Não há esse protocolo na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nossos hospitais não preconizam tratamento precoce. Nós temos um GT especializado em coronavírus e toda e qualquer informação, todo posicionamento da UFRJ passa pelo comitê que assessora a reitora, que é composto por especialistas que têm embasamento técnico-científico. Então, esse GT, coronavírus, não preconiza o tratamento precoce. Mas pior do que isso, sabe, Luiz, é o seguinte: você acredita que aquela medicação pode ter benefício. O que você deve fazer? Você deve desenhar um estudo, calcular o N amostral, né? Já estou te falando, se mais de 80% vai bem, você não pode estudar 100 pacientes, porque a chance de você encontrar pessoas que vão ficar com um curso ruim da doença é pequena, né? E pode não ser por conta da medicação. Então, esse profissional devia desenhar um estudo e submeter ao comitê de ética em pesquisa, porque o uso que a gente chama de off-label, que é o uso de uma medicação que não está na bula da medicação, não está na bula da medicação usá-la para Covid, porque nem existia Covid antes. Então, você pode usar a off-label, mas dentro de um protocolo de pesquisa clínica. Então, tem a questão ética, né? Esse protocolo existe, ele foi, o protocolo de pesquisa clínica foi analisado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Então, nada disso aconteceu na UFRJ. Não há um estudo clínico liderado pelo professor com essa medicação. Então, a universidade não toma conhecimento de que esse estudo está acontecendo, como ele está acontecendo, com que população ele está acontecendo. Então, na verdade, ele está atuando como um profissional médico extramuros. Quem tem que cuidar disso são os conselhos regionais, né? E federais da profissão. E não há universidade. E o governador do estado escolhe ele para chefiar, liderar o comitê. Sensacional. Então, na verdade, há muito desencontro, né, no Brasil no enfrentamento dessa pandemia, né? Por quê? Quando uma pandemia há a possibilidade de existir uma pandemia, a primeira coisa que você faz é montar um comitê técnico-científico. Foi o que o FRJ fez e outras universidades. Então, a gente montou um comitê técnico-científico porque você não pode escutar uma pessoa só. Você tem que escutar um conjunto de especialistas, né? Ninguém é dono da verdade. Aliás, uma das características do cientista é essa. Se tem uma coisa que a gente sabe, é que a gente não sabe. A gente está procurando. Então, mesmo que essa medicação tenha efeito, entendeu, Luiz? A gente tem que estudar, mas aí tem que fazer o protocolo. Aí tem que dizer que população você vai estudar, como você vai fazer o grupo placebo, cego, randomizado, controlado. Há protocolos, né, são muito bem definidos. Mas o que eu estava dizendo é que o governo tinha que ter instituído esse comitê emergencial, um gabinete emergencial de crise. Lá atrás. Lá atrás. Né? A gente montou esse gabinete na UFRJ no final de janeiro. A primeira reunião do GT Coronavírus aconteceu no dia 5 de fevereiro. No dia 23 de fevereiro, a gente emitiu o primeiro boletim técnico para a sociedade, está no nosso site, antes do primeiro caso ser confirmado no Brasil. O primeiro caso ia chegar ou não ia chegar? Não sabemos, mas a gente já estava preparado. A gente já tinha o exame molecular funcionando no laboratório, né, de virologia. E durante o carnaval, a gente achou que o primeiro caso ia surgir por conta das viagens, e a gente já estava, porque muitas pessoas adoeceram com viroses outras, e nós realizamos alguns testes, né, sem ir para a mídia, sem fazer alarde, todos foram negativos, não era o primeiro caso, até que surgiu o primeiro caso em São Paulo, e nós... Eu não tinha Você não fez alarde, mas realmente, para mim, desde janeiro que está funcionando. Desde janeiro de 2020, final de janeiro. E aí o que acontece? Desde então, naqueles primeiros meses, o GT, esse grupo de trabalho, ele se reunia diariamente sob a coordenação do Roberto Medron, de 8 às 10,
todo dia, ininterruptamente. Então, quando a gente fez a quarentena produtiva para retornantes de viagem, no dia 9 de março, já foi por recomendação do GT. A gente fez isso antes do Ministério da Saúde definir isso. O Ministério da Saúde tinha que ter feito isso. Quem está retornando de viagem deve ficar em casa 14 dias. A gente não podia ter deixado acontecer com o Brasil. O que aconteceu não tinha motivo. A medicina brasileira é muito boa. Nós sabíamos o que tinha que ser feito, né? E aí não foi feito, né? Os aviões iam e vinham, ficou aquela coisa de não controlar. Se fala muito em lockdown. O Brasil nunca fez lockdown. Em nenhuma cidade brasileira aconteceu lockdown, né? A gente sabe que país que fez lockdown não tem mais o vírus circulando. A economia está normal. Então, a gente vai saber no futuro qual o país que ficou com a economia melhor, aquele que ficou mais rico e o que ficou mais pobre. E eu posso dizer, sem ser economista, que nós ficaremos mais pobres, porque a gente está gastando fortunas com um vírus que poderia ser controlado com distanciamento social. Só pode ir para a rua quem vai exercer trabalho essencial. O resto tem que receber auxílio do governo para ficar em casa. Foi o que os outros países que controlaram a pandemia fizeram. A gente tinha avião, né? Você vê, os pacientes graves em Manaus, com uma nova variante, foram transferidos para a região sudeste. Quer dizer, não só deixa a variante surgir, porque não faz distanciamento social, como exporta a variante para outros países do mundo, para outros estados do Brasil. É uma insanidade. Assim, você falou do desencontro, ele é tamanho. Quer dizer que o mesmo governo que é contra o lockdown sabota a vacina, que seria a maneira da pessoa voltar a trabalhar mais. É muito estranho, muito estranho. Muito estranho. É insano. Porque é insano, porque não tem lógica nem na falta de lógica. Que ou é contra o lockdown e dá vacina, ou não dá vacina e faz o lockdown. Não é muito estranho isso. Denise, outro desencontro. Pois é, e vem de medicações que a gente sabe que não funcionam. Parece que é contrariar. Sabe aquela coisa do samba? Só para contrariar. Então, para contrariar, eu vou a vacina. Para contrariar, eu sou a favor de tratamento que não funciona. Parece que é só para contrariar. E a gente tem que, né, aqui no país, né, com os profissionais de excelência que nós temos que colocar o país, né, a área da saúde, no rumo certo, que é uso de máscara, vacinação e distanciamento social. É isso. Então, o Brasil foi um dos países dos quais a pandemia chegou por último. Nós já devíamos estar preparados, nós já sabíamos o que tinha acontecido na Itália e como a Itália controlou. Lembra daquelas duas cidades italianas, Bérgamo e a outra eu não lembro o nome. Uma fez lockdown e a outra não fez. Pronto, estava ali, o experimento feito. Como que você discute se precisa fazer o que é óbvio, que controlou a pandemia em outros lugares do mundo? Aí vocês dizem, não foi bem assim. Como não foi bem assim, gente? Numa cidade morreu um monte de gente, em outra cidade não morreu tanta gente, né? Você olha, o Nordeste brasileiro está muito melhor que o Sudeste Sul. As regiões mais ricas do país estão mais acometidas pela doença do que o Nordeste, porque eles controlaram, eles escutaram a ciência do distanciamento social. Você vê que tem uma quantidade de mortes muito menor que as outras regiões. Então, as regiões mais pobres do país seguiram a ciência e controlaram a pandemia. É isso. Denise, no caminho dos desencontros, é impressionante como não tem imaginação para a ciência, mas tem imaginação. Resumindo, o Museu Nacional tem chance de virar Palácio Imperial? Não, espero que não, né? E eu espero muito mas isso pode ser feito atropelando a universidade? Então, nós, assim, sob o ponto de vista administrativo, né, nós temos o RGI do Palácio. Então, o Palácio é da UFRJ, né? Está registrado, a gente tem registro de imóvel. Então, é nosso. Essa é a primeira pergunta, né? E o Palácio... Ocupa museu. O Palácio é nosso. Então, o Palácio é nosso, aquela tragédia horrível, né? Que acabou com o Palácio, mas você viu que hoje tinha uma biblioteca na África do Sul sendo queimada também. Notre Dame queimou, outros museus na Europa queimaram, Alexandria queimou. Gente, incêndio acontece em qualquer lugar, né? Infelizmente, levou o nosso Museu Nacional, que não tinha como combater a tempo, né? Porque o incêndio ele pode acontecer, mas se você tem um programa de combate, ele dura pouco.
como aconteceu em Notre Dame. Lá não havia esse combate, e aí o fogo era um prédio com muita madeira, né? E aí o fogo realmente acabou com a estrutura toda, os pisos de madeira, né? Mas o museu, assim, o projeto do museu é belíssimo. A gente tem conosco, né, com a UFRJ, nós fizemos um protocolo, assinamos um protocolo de intenções, tá tudo, todos os convênios e contratos são assinados pela reitora, pelo presidente da Vale, do Instituto Vale, da Unesco, do BNDES. Então, tudo absolutamente dentro da lei, passando pelos nossos setores jurídicos, e é uma ação de reconstrução que tem conosco o setor privado, né? O último a entrar nesse sistema que está trabalhando para a reconstrução do museu foi o Bradesco, a Fundação Bradesco. Então, a gente já conseguiu 65% da verba para reconstruir o palácio. Então, falta muito menos do que faltava. Recentemente, a Unesco fez uma licitação internacional, né? Não é brincadeira, né? A gente tem um comitê institucional de reconstrução do museu, do projeto Museu Nacional Vive, que tem nesse comitê a Unesco de Paris, o governo alemão, o governo italiano. É um comitê internacional que se reúne 2 vezes por ano. Enfim. Então, esse comitê institucional internacional está acompanhando, tem o Ministério da Educação, está acompanhando a reconstrução do museu, o projeto de reconstrução. Então, agora... Não passarão. Assim, não passarão. 2 meses, ganhou esse processo licitatório internacional da Unesco, a empresa que vai fazer o projeto executivo do museu por dentro, né? O que nós agora estamos licitando já é o projeto executivo da fachada e dos telhados. Então, o bloco 1, primeiro bloco, a gente espera inaugurar a fachada e telhado em 2022, no ano do bicentenário. Então, a gente está com um projeto muito redondo, muito organizado, comitê executivo, comitê gestor, comitê de sustentabilidade pós-inauguração, com a liderança do BNDES, o governo, os órgãos de Estado conosco na reconstrução do museu, e eu espero que o Museu Nacional da UFRJ venha a ser um dos melhores museus de história natural do mundo, porque, inclusive, era isso que o imperador queria, era isso que foi para isso que ele foi criado, né? Antes de estar na universidade. A instituição científica mais antiga do país não pode deixar de ser uma instituição científica. A sociedade brasileira estará conosco, eu tenho certeza. Não, com certeza, com certeza. Eu não resisto. Eu tenho filhos de várias idades, então desde criança eu ia no museu, obviamente, depois eu passei adulto e tal, com o filho levar só a pretexto. Para mim, eu preciso de tempos em tempos botar a mão no Bendegó, o meteorito. Não, para mim foi a primeira vez que eu me dei conta de que existe coisa fora da Terra. E fiquei muito feliz, porque ele resistiu, né? Porque imagina, ele passar pela atmosfera em fogo, não ia ser um incêndio que ia acabar com ele. Agora, uma coisa que assim, é uma espinha que eu tenho na história da UFRJ, que é o Canecão, né? Canecão foi um desastre, porque eu até sei que o aluguel era irrisório, você podia ter feito uma série, mas tinha um projeto, até era amigo do reitor da época, de fazer um grande centro cultural, tiraram e o que vai acontecer com o Canecão? Já tem uma solução para isso? Por que vocês simplesmente não passam o terreno para... A prefeitura já quis, entrega, ué. Então, aquele terreno ali da Praia Vermelha não é só onde o Canecão ocupava, né? A gente tem um terreno bem grande ali, uma parte desocupada, né, atualmente, e a reitoria anterior ao início da minha gestão começou um projeto que chama-se Viva UFRJ. Esse projeto é o seguinte: a reitoria contratou o BNDES, que por sua vez contratou um consórcio para estudar a destinação daquela área. E com essa intenção de refazer um espaço cultural onde era o antigo Canecão.
Então, Luiz, eu vou dizer para você o que eu penso, né? Esse projeto é um projeto que foi entregue agora, a comunidade universitária está conhecendo o projeto, ele faz um estudo de todo aquele terreno, inclusive da área do Hospital de Psiquiatria, e eu, assim, acho que o Deixa eu te estudo está... interromper. Isso lá atrás fazia parte, que parece que a intenção era tirar tudo e ir tudo para o Fundão. E ali virar um grande centro cultural, uma coisa assim. Essa ideia de levar para o Fundão ainda existe? Todo mundo para Não, o Fundão? então, existe um prédio na Ilha do Fundão inacabado, que é aquele prédio bem alto que a gente vê quando o avião está descendo, vê de todos os lugares, é um paliteiro, a gente chama de paliteiro. Esse prédio, para que ele termine as obras dele, precisa de 150 milhões. Imagina, não posso deixar de reconstruir o Museu Nacional para fazer. E esse prédio Claro, claro. a ação dele é retirar unidades acadêmicas da Praia Vermelha para a Ilha do Fundão. Mas definitivamente não é prioridade isso, né? Com Então, certeza. esse estudo ele cruza isso, né? A empresa que vai, por exemplo, construir o Canecão e fazer do Canecão uma casa de shows, de espetáculo, ela vai construir na Ilha do Fundão esse prédio, vai ou terminar. Então, não entra verba para a universidade, a gente não quer o dinheiro, porque ele acaba sendo recolhido pelo governo federal, a gente quer contrapartida. Então, Muito boa. terreno leva à formação de mais residência estudantil, ou leva ao término de obras inacabadas. Essa é a ideia da modelagem desse projeto Vivo UFRJ, que eu estou conhecendo mais atualmente, né, depois que ele foi entregue. Eu, particularmente, acho que vai ser consenso na comunidade acadêmica a utilização da área do Canecão para um grande centro cultural. Porque o UFRJ merece e a sociedade carioca merece, mas que não deve ser gerido pela UFRJ. Né? Deve ser gerido num modelo, eu estou aqui falando, a gente nem discutiu, nem aprovou em nenhum conselho superior, mas num modelo que seja uma PPP, uma parceria público-privada. Claro. Não é função de universidade cuidar de centro cultural, mas a ideia original não era só o Canecão, aquela área toda, tinha uma área central, cinema, teatro, era assim, a ideia é essa, um grande centro cultural. Eu já estive com o Eduardo Paes, a gente precisa fazer uma modificação na legislação ali, porque aquela área ela não há autorização para o funcionamento de uma casa de espetáculos ali. Então, se a gente quer devolver a casa de shows, mesmo que embutida nesse ambiente maior, né, de um espaço cultural com cinema, a gente precisa mudar a legislação. E o prefeito já falou, reitora, isso não é um problema definitivamente. E eu tenho a impressão de que o prefeito tem interesse em investir naquela área, enfim, em encontrar investidores para que a gente possa fazer uma parceria público-privada. A UFRJ usa alguns dias da semana e aí devolve em outros dias da semana, e isso dá para fazer. A semana tem 7 dias. Quais os dias que uma casa de show funciona? Quinta, sexta, sábado, domingo? E segunda, terça e quarta, o UFRJ não pode usar para os seus estudantes escolares para fazer eventos acadêmicos, etc. Isso é uma questão de colocar no papel, no contrato, a procuradoria aprovar e a gente seguir em frente. Mas antes o Conselho Universitário deve analisar as propostas. Né? No momento a gente está nessa fase de estudos, viu, Luiz? Mas a ideia, eu se pudesse, devolvia o Canecão antes do término da minha gestão. Mas se eu deixar ele encaminhado, eu já vou ficar muito feliz. Denise, olha, vou te confessar que eu fui para essa entrevista, eu estava assim, vai ser um troço baixo astral, do jeito que tratam faculdade, ensino e tal, mas estou super... Você botou para cima, eu estou super esperançoso. Eu estou assim, super feliz. Não, porque você está com saída para tudo que é... Te pegam por um lado, mas você está arrumando brecha para sair por tudo que é lugar. Como é que você... Eu não sei se passaram para você, que eu sempre peço uma despedida. O que você preparou aí para a gente? Então, Luiz, eu acho que a gente tem assim, pessoas inspiradoras, né, no mundo atual. Não vou falar daqueles que nos inspiraram no passado, e não vou falar do excelente, maravilhoso Paulo Freire, porque está no ano do centenário, e todo mundo fala do Paulo Freire, e ele realmente é um dos maiores educadores
do mundo, né? Com reconhecimento internacional, não vou discutir. Eu queria terminar, como eu sou a primeira mulher reitora, né, e tenho uma personalidade da atualidade que me inspira e me emociona muito. Né? No dia dos direitos humanos, eu falei da Clarice Lispector, porque também foi o centenário dela. Mas hoje eu quero falar de uma pessoa jovem, que é a inspiradora, muito, muito inspiradora, Malala, que tem assim, nos ensinado e mostrado para o mundo a força, não só da juventude, que essa a gente sabe, né? Mas a força da mulher, né? A força do feminino, mesmo num país muçulmano. Né? Quando ela falou assim, um livro, uma caneta, uma criança e um professor podem mudar o mundo. Né? Disse a Malala Yousafzai. E mais do que isso, o que mais me deixa assim muito emocionada é ela dizer que, na verdade, acharam que ela ia ser lembrada por ter levado um tiro, né? Mas que ela quer ser lembrada por aquela que levantou a cabeça e seguiu adiante e enfrentou todas as dificuldades que ela enfrentou. Ela realmente é uma inspiração para as jovens mulheres, para as mulheres oprimidas, para as mulheres silenciadas. Nós, né, nós mulheres, não vamos mais nos silenciar, mas mais do que isso, né, todas as pessoas oprimidas devem falar e falar alto, porque assim elas acabam sendo ouvidas. Se elas se recolhem, mais oprimidas serão. Então, eu deixo a mensagem dessa jovem inspiradora que lutou, né, que recebeu um tiro na cabeça, imagina. Né? E quantas Malalas existem nas nossas favelas, nas nossas comunidades. Então, eu deixo essa mensagem, que é a mensagem da força inspiradora de lutar por um mundo melhor do que aquele que a gente conheceu. E é através de pessoas como ela que a gente consegue um mundo melhor. E a gente não pode simplesmente ficar se lamentando o tempo todo, porque se ela tivesse ficado se lamentando, ela teria abaixado a cabeça depois do tiro, e ela não fez isso. Ela se reergueu. Obrigada, Luiz. Denise, vou te falar um negócio. Eu sempre achei esquisito chamar de magnífico reitor, mas você, como mulher, é magnífica. Porque você está tudo aquilo que eu provoquei lá atrás. O reencontro da universidade com a sociedade, com o povo. Fica firme aí, porque a gente está precisando de pessoas como você. Te agradeço muito e depois de visitar o Bendegó, vou dar um pulo antes que acabe a Eco, que aquele prédio, para mim, tem um peso muito grande. É o Bendegó, e era um hospício, né? Ali também era um hospício na Escola de Comunicação. Sim, muito sim. Obrigado pelo seu tempo. Mas nada melhor do que um ex-hospício para formar jornalista. Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Obrigado, tá, Denise? Forma excelente jornalista. Sai com a alma mais leve. Sai com a alma mais leve. Ah, que bom, fico feliz. Mas é muita briga que você tem ainda pela frente. Boa sorte e obrigado. A gente respira fundo e caminha em frente. Sempre com seriedade, tranquilidade e serenidade. E, como disse o Ariano Suassuna, né? Realista e esperançosa. Se a gente não esperançar, o que será de nós? Obrigadão. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.